Beleza. Então, pessoal, esse é o segundo encontro, né, sobre a apologia. É um diálogo bastante interessante, né, do Platão, sobretudo por conta, né, da defesa do Sócrates, né, da apologia do Sócrates. Em grego, a palavra apologia significa defesa, tá? Então, essa apologia do Sócrates não vai ser exatamente uma apologia de si mesmo, né, mas uma apologia da sua atividade, uma apologia do seu modo de vida, né? Em última instância, a defesa que está sendo executada ali, né, é a defesa da própria filosofia, tá? Então, por muito tempo, né, a apologia ela foi considerada o diálogo introdutório por excelência das obras de Platão, né? Por algum tempo ela ficou ali ao lado do Clitofonte, né, como sendo um diálogo introdutório. Hoje em dia, a apologia é mais bem aceita do que o Clitofonte, porque o Clitofonte ele tem algumas questões de legitimidade, né? Enfim, não se sabe ao certo se foi Platão mesmo quem redigiu. Mas, de qualquer forma, os dois diálogos são espetaculares. O Clitofonte, claro, ele é bem mais curtinho, né? Eu acho que tem umas 2 páginas só. Enfim. Então, eu vou ir aqui pela ordem, né, dos acontecimentos que a gente vai encontrar no livro, tá? Eu não sei se nessas 2 semanas, né, que a gente não teve encontros, vocês conseguiram ler a apologia. Vocês conseguiram abrir e dar uma olhada ali no que estava acontecendo, enfim, nos eventos ali, em como Sócrates, né, com quem o Sócrates fala. Conseguiram ter acesso ao livro? Ou não? Nós. Bom dia Bom a dia. todos. Eba, a Suzy tá aí, né? Que legal. Tá. Eu já li a Apologia, mas já faz algum tempo. Então, eu assim, lembro só dos itens principais, assim. Tá. Não, beleza. Eu pergunto mais para saber, né? Porque o Sócrates ele faz algumas, ele dá uma contextualização, né? De por que ele está ali no tribunal, como que ele vai falar. Enfim, eu vou tentar reconstituir isso para vocês, né? Eu acho que vale a pena a gente falar que antes dos acontecimentos aqui da apologia, né? Existe um diálogo que é o diálogo do Euthyphron, tá? Nesse diálogo do Euthyphron, o Sócrates ele está a caminho do tribunal. Então tá a caminho, né, desse evento aqui que a gente vai testemunhar. E ele encontra com um sacerdote, um cara chamado Euthyphron, né? E aí eles têm uma questão, né? Eles têm um diálogo sobre o que é a piedade, porque afinal de contas o Sócrates está sendo acusado de impiedade, né? E o Euthyphron está indo ao tribunal para fazer uma acusação de impiedade, né? Então o Sócrates imaginou que o Euthyphron pudesse ensinar para ele, né, esclarecer para ele o que era essa piedade. De fato, né, para quem conhece o diálogo e os outros diálogos aporéticos, né, percebe que o Euthyphron não consegue, enfim, os dois depois se despedem sem chegar a uma solução. Mas por que eu falei do Euthyphron, né? Porque, de fato, o Sócrates, né, por mais que, claro, né, ele tenha clareza sobre o que ele está sendo, sobre quais são as suas condenações, né, ele sabe também que os seus acusadores não sabem muito bem qual é o significado dessas acusações, né? Então, ele vai fazer o uso do seu método, né, dialógico, né, com a ironia, né, enfim, com essas perguntas e respostas, para justamente tentar desbancar as acusações também, né, se provar inocente, provar que a sua atividade é inocente, né? Bem, então vamos lá. O diálogo, ele começa em 17A, tá bom? E já no início, né, o Sócrates então se dirige ao tribunal, né, com aquela famosa frase, né, ó homens atenienses, né, cidadãos atenienses. E ele diz que ele não vai fazer uso de técnicas retóricas, né, como é de praxe nos tribunais atenienses, e ele pretende utilizar somente a verdade no seu discurso, né, não vai utilizar floreios nem nada do tipo, né, técnicas de convencimento, ele não vai fazer uso disso, tá? A alegação dele para isso não é de nenhuma espécie de spoiler, né? Eu não
não quero falar assim, ou algo do tipo. Mas é porque ele simplesmente alega que não sabe falar diante de um tribunal, já que ele nunca havia, né, nesses 70 anos de vida, sido acusado de nada. Né? Então, para ele era novidade falar ali diante daquele público. Isso é importante também, porque essa alegação do Sócrates, né? Porque não só diante de causas, né, num tribunal, se falava ali naquele espaço, né? Todas as pessoas que eram ligadas à política de alguma forma usavam ali o espaço da ágora, né, da assembleia dos tribunais para expor as suas opiniões. Então essa alegação do Sócrates, ela tem um duplo significado, né? Ao mesmo tempo que ele diz que nunca foi acusado de nada, né, nenhum crime, ele também alega que ele nunca se envolveu com política, tá certo? Tópico esse que ele vai explicar para a gente mais para frente, né? Ele fala na República, né? Ele alude, tem uma passagem onde ele alude, né? Por que ele não se envolveu na política? Porque senão ele teria uma vida mais curta ainda, né? Mas, enfim, ele vai falar desse ponto mais para frente. Então, sendo essa a primeira aparição dele, né, na Ágora, diante de um processo, abre também a margem para a gente pensar nas diferenças que o Sócrates vai estabelecer, né, no seu discurso com aquele dos sofistas, tá? Que a gente, enfim, tem já visto, né, no Fedro, ali no Banquete, né, diferença do discurso filosófico para o discurso sofístico, tá? E basicamente, então, esse primeiro esforço do Sócrates, né, o modus operandi aí do seu discurso, vai ser desvincular a atenção dos espectadores da forma do seu discurso, né, da parte externa, da aparência do seu discurso, para conduzir essa atenção ao conteúdo do discurso, beleza? O que ele está dizendo de fato. Se a gente lembrar ali a fala do Alcibíades no Banquete, né, que a gente viu recentemente, é muito coerente, né? Porque o Alcibíades diz que o Sócrates, por fora o discurso dele tosco, né? Ele usa exemplos toscos, palavras comuns, só que o conteúdo é maravilhoso, né? Então, Sócrates está tentando desvincular a atenção do leitor, né, do espectador, da forma para o conteúdo. E ele vai se defender, né, como era de praxe também, dentro desse tipo de discurso, a partir da ordem das acusações. Então, a primeira acusação, né, seria a primeira a ser investigada, né? E aí, o ponto central aqui, né, dessa primeira parte. O Sócrates vai dizer que os acusadores, eles carregam, né, uma mentira construída sobre a reputação de Sócrates ao longo de décadas, né? Então, durante décadas, o Sócrates diz que foi caluniado, né, que foi tido, que foi escrachado, né, que foi mal retratado pelas pessoas da cidade. E só que nunca havia dado muita importância para essa reputação, né? Para essa opinião que as pessoas faziam dele. O problema é que, como ele nunca deu atenção a desfazer essas calúnias sobre si mesmo, né? Agora que elas cresceram tanto, né, ao longo de décadas, ele teria ali poucos minutos para fazer uma defesa, né, desconstruir coisas que estão sendo formadas há décadas. Né? E aqui, né, e que formaram a imagem do Sócrates para a juventude de agora. Né? E aqui é uma clara alusão, né, depois ele vai fazer outra alusão, a obras, né, que retratavam a figura do Sócrates na antiguidade. E há um destaque aqui para as nuvens do Aristófanes, né? Comédia do Aristófanes, que retrata o Sócrates como sendo um charlatão, né? Um sofista que ensina a você ganhar uma discussão, independentemente de qual seja o seu ponto de vista, né? Enfim, a gente sabe que essa caracterização do Aristófanes não corresponde à realidade histórica do personagem de Sócrates, né? Porque a gente tem muitas outras fontes, Platão, Xenofonte, né? Enfim, que não caracterizam Sócrates dessa maneira, né? Visivelmente, a representação do Aristófanes é uma caricatura, né? Mas essa caricatura contribui
para que o Sócrates, né, para quem não conhece Sócrates, entenda ele como um charlatão, né, como um sofista, como, enfim, alguém moralmente perigoso, tá? E essa expressão, né, talvez moralmente perigoso, muito provavelmente aquilo que os cidadãos, né, os cidadãos de bem de Atenas, naquela época, pensavam sobre Sócrates. Né? Por que ele era moralmente perigoso? Porque ele ensinava as pessoas a questionar costumes já estabelecidos. Né? E isso é muito complicado. Né? Tinox. Diga. O engraçado é que ele não era sofista, e ele estava sendo acusado de sofista, né? Isso. E os muitos sofistas que ensinavam os filhos dos ricos não eram acusados de sofista, né? Isso. O Sócrates, determinado ponto, né, da obra, ele vai fazer justamente uma brincadeira com isso. Ele vai falar mais ou menos assim: nossa, né, Meleto, que é o cara que está acusando ele de corromper a juventude. Então, existem tantos bons homens na cidade de Atenas, né, e todos contribuem de forma positiva para a juventude, né? E eu sou o único que corrompe a juventude. Que coisa, né? Tipo, porque visivelmente parece ser o contrário, né? É muito mais provável que muitos corrompam e um beneficie. Né? Para você ver que quando você não contribui para o como que é o status quo, né, da sociedade, você é taxado de charlatão, né? Sim, né? Até hoje é assim, né? De alguém deslocado, de alguém perigoso. Enfim. Eu vejo, né, nessa linha, né, de raciocínio, é assim, tudo que de alguma forma coloque em xeque os privilégios, né, acaba causando um desconforto, né? Sim, exatamente. E talvez a gente poderia falar, né, sobre isso, que tudo que causa desconforto tende a ser afastado, né? O Sócrates também, né, mais para frente ele vai falar que a prática da filosofia, ela é essencialmente desconfortante, né? Porque ela visa tirar a gente da zona de conforto mesmo, né? E Sim. por isso que as pessoas se afastam, né? Tendem a se afastar da filosofia. Agora, né, gente, que a gente já leu alguns diálogos, acho que sobretudo o Banquete, né, que é central sobre isso, né, sobre a prática, né, o contato, o que gera o contato da filosofia, né? A gente vê que os diálogos eles são muito coerentes uns com os outros, tá? Porque, por exemplo, a filosofia é desconfortável, mas ao mesmo tempo ela é uma tarefa importante e não pode ser negligenciada, né? Enfim, essas opiniões vão aparecendo em vários diálogos diferentes, em vários contextos diferentes. Isso que é bonito na obra do Platão também, né? Ele é capaz de falar do mesmo tema, do mesmo ensinamento, né? Em várias situações diferentes. Então, pode falar, Suzy. Deixa eu só beber uma água, estou ouvindo, tá? Tá, a gente vê, né, que na história antiga, né, tem aí vários personagens que a gente poderia citar, que enquanto eles estão ali com as ideias deles e envolvendo as pessoas, mas assim não representam perigo, né, para quem governa, aí eles vão deixando lá, né, mas em algum ponto aquilo começou a incomodar lá um dos grandões, né? Aí eu te pergunto, em que momento, né, porque Sócrates ficou ali vários anos, né, juntando pessoal, falando e tal. Sim. E que momento foi que deu essa questão de falar assim, hoje você está corrompendo a juventude? Sim. É uma pergunta muito, muito legal, muito interessante e muito importante também para a gente entender esse aspecto histórico, né, da obra do Platão. Porque, pô, condenar um cara de 70 anos, né, como que chegou a isso, né? Então, vamos lá. A gente chegou a falar um pouco disso no nosso último encontro, né? Mas acho que vale a pena a gente relembrar pela pergunta. O Sócrates, né, ele vai exercer a sua prática da filosofia. Aliás, né, alguns comentadores vão distinguir vão falar que há um ponto de virada, né, na filosofia do Sócrates. Como a gente vai ver que, bom, a minha opinião é que há mesmo, né? Então, por muito tempo, o Sócrates, ele é um perguntador,
né, um refutador, um investigador, e depois ele vai ter uma experiência muito marcante, que é a experiência com o oráculo de Delfos, né, que a gente vai ver aqui na Apologia, e aí, a partir dessa experiência, ele se torna um filósofo, né, perguntando e refutando sistematicamente com um objetivo claro, né. Enfim, então toda essa atividade, ela se dá no período da Guerra do Peloponeso, né. A Guerra do Peloponeso foi um conflito, talvez o mais importante conflito, né, da Grécia, no período antigo, onde duas coligações de cidades, Atenas, comandadas, né, respectivamente, por Atenas e Esparta, estavam lutando umas com as outras, né? Então, uma guerra civil entre os gregos, né? Pois bem, Atenas vivia sob um regime democrático, né? E Esparta vivia sobre um regime diárquico, né? Era uma monarquia com 2 reis. Pois bem, não vale a pena a gente entrar, né, nos pormenores do conflito, mas Esparta vence o conflito, né? E quando o Esparta vence o conflito, os espartanos instauram um governo fantoche na cidade de Atenas, né, para defender os interesses dos espartanos. Esse governo foi conhecido como o governo dos 30 tiranos, tá certo? E aí, assim, né, bom, a atividade do Sócrates já incomodava os poderosos na cidade de Atenas, mesmo no período da democracia, né? Porque imagina o seguinte, você está num período muito delicado, né? Que é uma guerra civil. E aí tem um cara na sua cidade que questiona os costumes, a cultura, né? O modo de vida da cidade. Então, questionar o modo de vida de uma cidade, né? De um país, por exemplo, né, de uma nação, de um povo que seja, em um período onde esse povo se sente atacado, né, se vê ameaçado por um povo com costumes diferentes, né, com modos diferentes, é uma atividade incômoda, no mínimo, né, se não perigosa, como a gente vai ver aqui, né. Por isso que muitos consideravam Sócrates como moralmente perigoso. Só que isso ainda não era o suficiente para condenar o Sócrates, porque ele não era uma pessoa ligada à política, né? Ele não era uma pessoa, assim, por mais que ele fosse influente, né? Ele não ficava na praça defendendo suas opiniões, né? Tentando conseguir cargos públicos, né? Ele era alguém desvinculado da política nesse sentido, tá? E outra, o Sócrates ele era um soldado, né? Então ele era eu não vou dizer herói de guerra, porque ele nunca foi condecorado, né? Mas como a gente viu no banquete, a habilidade, né, guerreira do Sócrates era reconhecida pelos seus imediatos ali, né? Então, não era assim tão simples, né, você construir acusações contra o Sócrates. Só que é o que acontece, né? No período dos 30 tiranos, os 30 tiranos estabeleceram uma espécie de ditadura, né? Perseguindo, enfim, dando sumiço em certas pessoas que fossem remanescentes do regime democrático. E muitos desses defensores do regime democrático se afastaram, né? Se exilaram da cidade de Atenas nesse período, tá? Só que Sócrates não se exilou, tá bom? Aí já começa um ponto, né? A partir daí, muitos dos defensores da democracia, né, começaram a enxergar, ainda que erroneamente, né, o Sócrates como um apoiador dessa tirania, quando não era o caso, né, que ele se manteve na cidade. E, enfim, o regime dos 30 tiranos dura pouco, né, dura poucos anos, porque aqueles que haviam se exilado da cidade de Atenas conseguiram formar um exército e retomar, né, expulsar os 30 tiranos e reinstaurar a democracia. Mas aí o Sócrates conta, né, na Apologia, né, que eu não vou dar spoiler, né, desse processo, mas ele diz que logo no finalzinho do governo dos 30 tiranos, os tiranos convocaram ele ao tribunal, né, não para puni-lo, né, mas para ordenar que Sócrates capturasse um dos apoiadores da democracia, né, capturasse ele e levasse-o ao tribunal. O Sócrates não ia fazer isso, né, como não fez.
E ele diz, se o governo não tivesse caído logo depois, 100% de certeza que ele seria condenado à morte, né? Porque ele se negou a obedecer aos tiranos. Mas enfim, né? Esse episódio, como o cara foi capturado, ainda que não pelo Sócrates, né? Mas pelos outros que estavam ali com ele, muitas pessoas também enxergaram nisso uma confirmação de que Sócrates era um apoiador da tirania. Né? Pra você ver como que as fofocas elas são mal contadas. Né? Então, o Sócrates, né, o contexto aqui de condenação do Sócrates o governo dos 30 tiranos caiu, a democracia foi reinstaurada, e agora essa nova democracia, né, a democracia recente, ela está buscando julgar e condenar todos aqueles que, de alguma forma, apoiaram o regime da tirania. Né? De nós. Diga. A guerra que o Sócrates participou, ela foi essa guerra do Peloponeso? Isso. E foi depois dessa guerra que foi instituída esses 30 tiranos? Isso, com a derrota de Atenas. Sim. Ele lutou por Atenas. Isso. E aí os tiranos que ganharam. Isso. Ele lutou por Atenas, mas Atenas perdeu a guerra. Né? Entendi. Entendeu? E aí o governo dos 30 tiranos ele é instaurado em Atenas com a mão de Esparta. Né? Esparta instaura esse governo, né? Que não era o governo democrático, né? Uma tirania. Enfim, então com a democracia voltando à tona, buscaram se julgar os crimes daquela tirania. Né? É um processo muito semelhante que aconteceu nos países modernos, né? Então, alguns países tiveram ditadura, e aí, quando se reinstaurou a democracia, se julgaram os crimes da ditadura. Né? Aqui no Brasil isso não aconteceu, né? Porque, enfim, piada, né? Mas em países sérios isso acontece. Né? Então, Atenas fez isso. Só que como Sócrates já tinha uma má reputação, né? E talvez por sua própria negligência, né? De não ligar muito porque as pessoas falam sobre ele, né? Ele foi condenado a isso. Tá? Então, esse é o contexto, tá, Suzy, da condenação do Sócrates. Ele é condenado agora, no fim da sua vida, como parte desses tribunais da nova democracia que estavam buscando caçar ali os apoiadores da tirania, né? Pessoas perigosas para o regime democrático, né? Críticas da democracia, como era de fato Sócrates, né? Crítico da democracia. Beleza? Deixa eu pegar minhas notas aqui. Tá. Então, isso até concatena aqui com o roteirinho, né, que eu preparei. Porque na época que o Sócrates estava sendo caluniado, ainda durante a guerra, né, ele não se ocupou em se defender, tá? E também era complicado se defender dentro daquela posição, porque a imagem que ele usa aqui é que parecia que ele lutava contra sombras, porque os seus caluniadores não falavam diretamente contra ele, né? Falavam pelas costas, falavam para os filhos. Então é como, sei lá, imagina uma pessoa adulta, conversou com Sócrates, odiou Sócrates, né, porque ele provou que ele era um ignorante, e aí, ao invés da pessoa confrontar o Sócrates diretamente, a pessoa tem um filho e fala, olha, filho, nunca se relacione com aquele cara, porque ele é um charlatão, ele é, né, enfim. Então, a imagem do Sócrates, ela vai sendo queimada, né, com o passar do tempo, com o passar das gerações. E dois acusadores, né, duas acusações são as principais, né? Uma acusação de longa data e uma acusação, né, mais recente. E ele afirma que vai se defender da acusação de longa data primeiro. Tá? E essa acusação de longa data é justamente a acusação de Meleto. Tá? Aqui a gente encontra ela iniciando em 19c. Tá bom? Então, o Meleto, né? A acusação que ele faz é a acusação que vem dos poetas, né? Tá? Então, basicamente, né, havia na comédia do Aristófanes, na comédia As Nuvens do Aristófanes,
o personagem Sócrates, lá da comédia, que não é o Sócrates, né, do Platão, afirma que ele investiga as coisas da Terra, né, investiga as coisas da Terra e do céu, né? Eu não lembro exatamente como que ele fala isso. Né? Mas, enfim, a atividade filosófica do Sócrates, então, era uma atividade investigativa para saber as coisas sobre a Terra e as coisas sobre o céu, né? E aí o Sócrates fala, olha, essa acusação do Meleto ela é infundada, porque eu sempre aleguei, para todos aqueles que me ouviram, nada saber, né? Então, eu nada sei sobre o que está na Terra e o que está no céu, né? Essa acusação é infundada, dizendo que eu explico coisas errôneas, né, para as pessoas, tá? Outra coisa que ele alude aqui, né, é que ele não busca prejudicar ninguém com esses ensinamentos, né, que são públicos, ele alega, também por não cobrar esses ensinamentos, como fazem outros, ele coloca. Então, os sofistas, por exemplo, né, quando iam ensinar alguém, cobravam pelo seu ensinamento. Agora, o Sócrates, como ele alega não saber nada, ele não pode vender o que ele não tem, o saber. Né? Então, por isso, ele não cobra nada. Agora, os sofistas que alegam ter alguma coisa para se vender, saber, aí sim eles dizem que vendem. Então. Se eles têm ou não, é outra história. Né? E ele conta, né, com bastante ironia, a história de Calhas, que conta-se que Calhas havia dito que um homem chamado Eveno possuía a arte para atingir a felicidade, um saber para atingir a felicidade em todas as coisas. Né? E aí Sócrates diz que, nossa, né, Eveno será muito, muito aplaudido e muito, muito feliz se ele realmente possuir essa arte. Mas o que Sócrates faz? Olha, como eu não possuo essa sabedoria, eu não posso vendê-la. Enfim, por que eu estou aludindo a essa parte? Né? Essa primeira parte da acusação do Mileto é uma justificativa do porquê Sócrates não cobra para ensinar. Então, por que Sócrates não cobra para ensinar? Porque ele diz que você só pode ganhar dinheiro se você tiver alguma coisa para vender, alguma coisa para oferecer. Né? Sócrates não tem nada para oferecer de conhecimento porque ele alega nada saber. Né? Então, ele não pode vender o que ele não tem. Então, essa é a questão dele. Né? Okay? Então, por isso que Sócrates não cobra para ensinar, porque ele de fato não ensina. Né? E aqui na Apologia também ele vai dizer que ele não tem discípulos, ele não tem alunos. Né? Ele fala para qualquer um que quiser ouvir ele, sem cobrar, sem nenhuma relação especial. Né? Aqueles que se mantêm perto dele são por sua própria vontade. Né? De nós. Quando eu tive Apologia na faculdade, que foi bem pouco, né? Eles ensinam, um professor lá de filosofia, ele ensina, fez até um teatro, tudo, como se, agora que eu estou vendo que o Sócrates tinha uma ironia, mas era uma ironia com fundo de verdade, não era uma ironia para ganhar, né? Não era uma ironia como num jogo de baralho, assim, que você fala alguma coisa que não é verdade, né? Sim. E na faculdade eles ensinavam que você tinha que ganhar um duelo de fala, não sei se é dialeto, né, sei lá, mas que daí você tinha que usar ironia, mas ele não explicava por que você tinha que usar ironia, então você usava de qualquer jeito, né? E não é o que acontece com Sócrates. Não, de forma alguma. Né? A ironia, né, ela tem um sentido diferente também na antiguidade, né? Ironia é falar alguma coisa como se você não soubesse. Né? Então, aparentar não saber quando na verdade se sabe alguma coisa, né? Tipo um blefe, uma coisa assim. Só que o Sócrates, qual que é a questão, né? A ironia dele é porque ele aparenta não saber. E de fato, ele alega a todo custo que ele não sabe. E muito provavelmente é verdade, né? Ele não deve manter nenhuma certeza. Só que, por que se diz a ironia, né? O que o Sócrates sabe que o outro não sabe, né? A gente vai chegar nesse ponto agora, né? Porque aí,
depois que o Sócrates termina essa primeira parte da defesa do Meleto, ele próprio pergunta na boca dos jurados, né? Ele faz uma pergunta que talvez os jurados fariam para ele. Ele diz, olha, mas então, Sócrates, né? Afinal de contas, da onde vem a tua reputação se você nunca fez nada de errado, né? Muito provavelmente ela deve ter vindo de uma atividade em comum. Alguma coisa de esquisito você fez para conseguir essa reputação. E aí que começa. Aí começa a confusão da apologia. Aí o Sócrates alega que, bom, talvez sim, eu saiba de alguma coisa. Eu tenha algum tipo de sabedoria, uma sabedoria muito específica, né? Mas uma sabedoria humana. Porque a sabedoria que o Eveno diz que possui, a sabedoria acerca da felicidade, né, de como ser feliz, etc., é uma sabedoria divina. Né? Então, e o Sócrates alega que possui uma sabedoria humana, ou seja, não é essa do Eveno. Né? É isso a gente vê em 20e. E aí, a partir de 21a, tá um dos episódios mais instigantes, mais interessantes, né? E talvez centrais para a gente entender a filosofia do Sócrates, né? Que é o episódio do Delfos, né? Da testemunha de Delfos. Então, vamos lá, eu vou ver se... Eu vou introduzir aqui, tá, gente, esse episódio, mas não vai dar tempo da gente terminar, eu acho. Mas vamos lá. Então, o Sócrates diz que, bom, pode ser que ele tenha um tipo de sabedoria. E aí ele conta uma história, né? Ele diz, e como testemunha dessa sabedoria que eu tenho, eu chamo o deus de Delfos, né? No caso, Apolo. Porque ele conta que, em determinado dia, faz algum tempo já, um amigo dele, um cara muito louco, assim, pelos relatos, né, dentro da obra do Platão, ele parece ser alguém super, sabe, desenvolto. O adjetivo que dão aqui para ele na apologia é esfodros, né, que quer dizer impetuoso, então alguém inquieto, sabe? Provavelmente era o cara assim que, né, se você tivesse... Imagina você tá numa festa, assim, e tem alguém que você gosta, só que você tá tímido, né, pra falar com a pessoa. E o Querefonte seria esse cara que, sabe, empurra você pra pessoa e puxa um assunto. Então, alguém impetuoso, né, que coloca... Na verdade, ele é inconveniente, né? Não diria inconveniente, porque ele parece ser muito animado pelos relatos, né? Mas, enfim, o Querefonte, que ele faz, né? Ele vai até o oráculo de Delfos, ok? E ele faz uma pergunta a Pitia. Pitia era a sacerdotisa, né, do oráculo. Qual que é essa pergunta infame, né, que ele faz? Ele pergunta para o Deus, existe um ser humano mais sábio do que Sócrates? Meio que para tirar um sarro, né? Porque ele sabia que Sócrates alegava não saber de nada, só que ele considerava Sócrates uma pessoa muito inteligente, né? Então ele quis fazer esse jogo, né? Só que a resposta da Pitia foi surpreendente, talvez, né? Porque ela disse que não existe ninguém mais sábio do que Sócrates. Né? Sócrates é o homem mais sábio. E quando Querefonte diz isso para Sócrates, há um conflito, né? E o Sócrates fica indignado, porque aí há uma tensão entre uma sabedoria interna que Sócrates possuía sobre si mesmo, de que ele nada sabia, e a sabedoria divina, de que ele sabe sim de alguma coisa, né? E esse conflito entre o humano e o divino, né, sabedoria interna e sabedoria externa, vai criar essa tensão, essa trama, né, na vida de Sócrates, tá? Só fazendo um breve parênteses, né, tem um texto magnífico ali na nossa pastinha do Drive, que da autoria do Roberto Bolzani, eu acho, que é Platão trágico e antitrágico, porque justamente, né, a tese dele é que a apologia seja uma tragédia, né? Seja enquadrada ali nos formatos das tragédias gregas, né? Claro que não ipsis literis, né? Mas a tensão que se estabelece aqui, por exemplo, é uma tensão característica das tragédias, né? Então, o humano sabe de alguma coisa, entra em contato com o oráculo, né, com a sabedoria divina, e essa identidade dele é confrontada. Enfim,
Só que nas tragédias, o humano que recebe, né, essa atenção, ele geralmente comete uma híbris, né, um ato de desmedida, um ato de impiedade, de confronto com os deuses. E vai ser exatamente isso que o Sócrates vai fazer. Né? Por quê? Ele vai dizer, não é possível. O Deus está enganado. Essa é a híbris, né, do Sócrates inicial. Ele vai se colocar em uma busca para refutar a resposta da Pitya, né, a resposta do oráculo. Ele vai provar para o Deus que ele realmente não sabe de nada e que ele não é o mais sábio da Grécia. Né? Ele vai encontrar alguém mais sábio. Então ele se coloca nessa busca. Tá? Pelo seguinte, né? O Deus do oráculo, ele não pode mentir. Né? O Deus não mente. Então, que tipo de charada é essa? Né? E aí, para desvendar essa charada, como ele não consegue desvendar essa charada, ele vai tentar provar que o Deus não mentiu, mas que estava equivocado, né? Que estava errado. Então, olha que jogo interessante, né? Que híbris interessante. Porque essa atitude primeira do Sócrates em relação ao Deus é uma atitude de impiedade, é uma atitude desmesurada, porque um ser humano está alegando que sabe mais do que um Deus, ou de que um Deus se enganou. Então, enfim, a gente vai ver como esse percurso trágico vai operando, né, na apologia. E como que ele inicia, né, a investigação sobre esse dito do oráculo, essa refutação, né? Ele vai até um sábio reputado. Ele vai até alguém que tinha fama de ser sábio, né? Na esperança de refutar o oráculo e conseguir, ao final dessa conversa, né, com esse sábio, dizer, ó, esse cara sabe mais do que eu, então o oráculo tá errado. Fácil. Né? Qual que é o problema, né? O que o Sócrates encontrou? Ele vai até um sábio reputado, então ele diz que é um dos políticos eminentes da época. Né? Ele não cita nominalmente, tá? Nenhuma das pessoas. Mas muito provavelmente a pessoa estava ali se coçando, né? Porque estava ouvindo aquilo lá também no tribunal. E aí, durante a conversa, o Sócrates teve uma percepção terrível, né? De que o homem parecia sábio aos outros e, sobretudo, para si mesmo. Né? Ele também se considerava sábio. Mas, de fato, ele não era. Tudo bem? E quando o Sócrates tenta fazer com que esse, né, pretenso sábio veja isso, confronte-se com a sua própria ignorância, ele acaba ganhando o seu ódio e o ódio dos demais que estavam ali ouvindo a conversa. Né? Então, olha que loucura, né? E também entra ali dentro da lógica do percurso trágico, né? Na tentativa de ir contra o dito do oráculo, o Sócrates se coloca na boca do leão, né? Porque é a partir desse movimento que ele vai adquirir para si toda a reputação odiosa de filósofo, de questionador, de alguém perigoso, né? Porque ele vai confrontar esses sábios na esperança de resolver essa tensão interna provocada pelo Deus. Né? Então, não foi de graça. O Sócrates não estava fazendo isso porque, pô, né, legal, é o que eu gosto de fazer. Não, ele estava fazendo isso porque ele estava meio que preso, né, a essa tensão, a esse destino de investigar o que o Deus estava querendo dizer com isso, né? Porque a sabedoria do Deus conflituava com uma sabedoria interna dele. Né? Ele não podia deixar isso em branco. Né? Esse conflito não podia ficar sem solução, né? Ok? E aí o que acontece, né? Esse empenho dele na refutação do oráculo faz com que muitas dos refutados por ele, né? Porque ele não vai só até esse político, né? Ele vai a vários outros, na esperança de que alguém consiga, por fim, ser mais sábio do que ele. Né? Ou ser sábio, de fato. Só que esses refutados não conseguiam, né? E muitos vão odiar Sócrates por isso. Tá? Como muitos deles são pessoas ilustres, não é muito legal, né? Você ser odiado por muitas pessoas poderosas. Então, o Sócrates diz que a origem da reputação dele foi a partir desse esforço que ele faz, né, para refutar o oráculo. De nós.
Eu gosto de ver a liberdade do Sócrates, assim, ele conhece o tanto que ele sabe que por mais que alguém na Terra saiba, não vai saber tudo, né? Nunca. Então ele conhecia ele mesmo e ele tem uma liberdade tão grande que ele questiona o próprio Deus. Exato, né? exato. Eu acho incrível, assim. Isso é uma outra característica dos personagens da tragédia, né? Porque se a gente pega, por exemplo, algumas falas do Édipo, né? Ele diz que só ele é capaz de abraçar o próprio destino, porque só ele é forte o suficiente para conseguir ser quem ele é, né? Olha que poderoso isso, né? Só nós somos fortes o suficiente para sermos nós mesmos. Se a gente for colocar outra pessoa aqui, né, na nossa configuração, nossa, ia dar muito errado, né? E com isso, tem uma aula da professora Renata Peluso, que ela fala assim, gente, não é uma boa você questionar um Deus. Aí ele acaba se colocando contra a cidade inteira, né? Isso. Só que para ele é o único caminho. Sim. Percebe? Porque assim como os personagens trágicos, né, é uma questão de destino. Assim, pô, ele vai conviver com essa tensão a vida inteira? Não. Essa tensão é a causa, né, que motiva os outros eventos, né? Mas pelo menos, né, o Sócrates diz que essa busca fez com que ele chegasse em uma conclusão. Ele diz o seguinte: olha, quanto mais a pessoa tivesse reputação de ser sábio, maior a sua ignorância. Né? A gente vai ver que isso é importante. Né? Então ele vai a basicamente as três classes, né, de sábios da antiguidade: aos políticos, aos poetas e aos artesãos. Eu vou falar de cada um deles daqui a pouco. Pode falar, Suzy. Então, pegando o gancho aí da Ione, né, eu penso assim, era também uma convicção daquilo que ele acreditava, né? Eu admiro essas figuras por conta daquela coisa assim, dele ser convicto daquilo que ele acreditava, das suas ideias, né? E a coragem, né? Porque qualquer ser normal naquele momento que está sendo ali, sabendo que você vai ser condenado à morte, recuaria, né? A maioria do ser humano vai recuar. E admiro essas figuras, né, que realmente assumem aquilo e falam, não, é isso que eu acredito e é isso que eu vou até o fim. Porque também senão fica encontro ao que ele pregou a vida inteira, né? Aquilo que ele tentou ser, que ele tentou passar. Então eu acho assim o máximo, admiro. E o seu comentário, ele dá margem também para a gente pensar algo muito interessante. Né? O Sócrates, ele não era convicto em relação ao que ele acreditava. Nem um pouco. Porque ele acreditava que o oráculo não mentia. Certo? Que o Deus não se enganava. E ele acreditava nisso. Só que, mesmo acreditando, ele se coloca no caminho de refutar o oráculo. Porque por mais que a fé dele dissesse uma coisa, a convicção interna dele era outra. Né? Mas não seria como se ele quisesse fazer com que as pessoas esgotar todas as possibilidades de ideias sobre aquilo, de fazer o outro pensar, mais do que aquilo que ele acreditava, pelo que eu vejo assim, não interessava muito. Interessava eu acho que o que ele era apaixonado assim era essa questão de fazer com que as pessoas pensassem, né, que elas discutissem sobre aquilo e que não tinha muita importância, sei lá, eu lendo as obras dele, eu penso assim. Então, de fato, né? Parece que ele gosta disso, mas sinceramente, o que eu observo, né, a partir das falas do Sócrates na Apologia, era que se ele pudesse trilhar qualquer outro caminho, ele trilharia. Porque esse caminho de ser o filósofo, o cara responsável, né, por tirar as pessoas da ignorância, digamos assim, né, não é um caminho agradável, sabe? É um caminho de, pô, você vai ser odiado, você vai viver na pobreza, você vai, enfim.
ele faz isso por dever, né? Essa é a questão. Porque, e voltando àquele ponto, né? Apesar dele acreditar nos ditos do oráculo, na religião dele, etc., ele confronta isso. Por que ele não confronta a si mesmo, né? Porque ele sabe internamente, ele sabe que não sabe de nada, né? Então a gente vai chegar lá nesse ponto, né? Eu só sei que nada sei. Que essa é a certeza de fato dele, né? E essa certeza ele não acredita, né? Ele não é convicto nela porque ele acredita, como ele acredita no Deus. Ele é convicto disso porque ele sabe de fato, né? E essa, né, a gente vai ver, spoilers, né? É a sabedoria dele, né? Que o oráculo vai dizer que ele tem. Então, há nesse ponto uma grande diferença entre você ser convicto no que você acredita e ser convicto no que você sabe, de fato, né? Saber e acreditar aqui, né, dentro desse contexto da apologia, são coisas completamente diferentes. Porque acreditar no Deus de Delfos ainda me faz duvidar dele, questioná-lo, refutá-lo, confrontá-lo, né? Só que saber de algo claramente, nitidamente, né, como Descartes vai falar mais para frente, né, ideias claras e distintas não podem ser colocadas em dúvida, né? Então, porque elas são indubitáveis, elas são muito, muito claras, né? O Sócrates, ele tinha muita, muita clareza da própria ignorância. Então, por não duvidar da sua ignorância, né, por ela ser a coisa mais clara que ele pudesse observar ali, ele vai confrontar o oráculo, vai falar, não, eu não sou sábio, né? Eu tenho muita clareza da dimensão da minha ignorância, ok? Então, nós aí não seria se a gente pudesse assim definir Sócrates por, sei lá, poucas palavras, né? Eu penso assim, quando eu falo assim, ele acreditava no que ele acreditava, né? Que na ignorância, né? Que é aquela coisa que a gente nunca sabe. Então a gente tem que estar sempre, né? Ali questionando alguma coisa. E isso não seria o que caracterizaria ele, né? Que até ele é conhecido. Hoje em dia você tem várias pessoas que não conhecem assim a fundo, mas se você falar assim da frase, só sei que nada sei, a maioria das pessoas vai atribuir. Então ele ficou na história, né? Por esta frase. Então seria algo que ele acreditava realmente. Sim, de fato, sim. Né? Só que qual é o ponto? Por que eu estou insistindo nisso, né? Porque não é algo que ele acreditava, é algo que ele sabia, né? Para a gente fazer um paralelo, de novo, entre essas duas palavras, né? Tem uma entrevista muito famosa do Jung que perguntam para ele se ele acreditava em Deus, né? E aí, vocês conhecem a resposta dele? É famosa também. Ele diz, não, eu não acredito, eu sei. Porque o saber, né, essa clareza de ideia, né, faz com que a postura sobre si mesmo, né, acerca de si mesmo, sobre o próprio destino, sobre a própria atividade, seja muito clara, né? Como que você vai lidar com a vida a partir dali. Né? O acreditar, ele ainda dá margem para dúvida, né? Mas o saber, não. Talvez a gente tenha que pensar mais sobre isso, né? Essa questão dessa diferença entre o saber e acreditar. Sim, é o que vale muito a pena. Eu acho que vale a pena, sei lá, mais para frente a gente discutir um pouco mais sobre isso. De nós. E o Sócrates, apesar de ele dizer que não sabia de nada, não é um não saber completamente chucro e ignorante. Ele não sabia de nada porque ele conhecia o tamanho das coisas que ele precisava conhecer, né? Então ele investigava sempre. E aí ele dizia que não sabia de nada, porque por mais que ele soubesse, ele continuava não sabendo. Isso, a gente vai ver que o não saber dele é uma ignorância positiva, né? Porque é uma ignorância que coloca ele em movimento, né? A gente já viu isso, né? Quando o Eros é caracterizado. Qual que é o Eros da filosofia? Né? Ele é um buscador, ele é um caçador, né? Mas ele vive na pobreza, né? Vive sempre o necessário. Então esse é o filósofo, né?
A imagem lá do Eros no banquete é muito clara, né? E aí, por isso que eu falo que é bonito, né? Porque o Platão aqui ele tá falando da mesma coisa em contextos diferentes, em perspectivas diferentes, a partir de valores diferentes, né? Ali no banquete ele estava falando de Eros enquanto uma potência vital, né? Enquanto atividade. Aqui, ele está caracterizando essa carência do filósofo, né? Como aquilo que o torna sábio, né? Aquilo que o torna aquilo que o torna sábio, né, na medida humana. Beleza? A gente vai continuar esse episódio no próximo encontro. Tudo bem, gente? Cenas dos próximos capítulos. Beleza, gente? Eu vou encerrar a gravação, mas podem fazer. Ótimo encontro. Muito aprendizado, gente.